Queridos, eu já deveria ter voltado aqui, não foi falta de convite do Diogo, e chegamos a marcar e eu cheguei a desmarcar. E o Diogo não desiste, ainda bem que o Diogo é um filho muito querido e ele compreende. As minhas dificuldades são piores do que a dos outros pastores que você conhece. Não dificuldade assim, muito serviço, muito ocupado, não, é coisa aqui, ó, da cabecinha lesa mesmo, fica às vezes com dificuldade, uma dificuldade para viajar enorme, eu tenho muita dificuldade. Você sabe que eu sou meio colega de profissão do pastor Paulo, né? Porque o Paulo fazia os navios e eu viajava nos navios, eu era oficial da Marinha Mercante. Então, quando a gente estava em alto mar, eu era exatamente de máquinas, né? Eu trabalhava, era oficial de máquinas. Quando tinha algum problema, a gente tinha que trocar uma peça, e a peça estava num lugar dificílimo. Eu ficava pensando, quem foi que construiu esse navio e colocou essa peça aqui nesse lugar? Aí era o Hugo, era o Paulo, esse pessoal assim, que estava aí nos estaleiros, construindo esses navios. Mas, queridos, estou contando isso a vocês para dizer como é que nós começamos na Igreja Betânia. Eu cheguei na Igreja Betânia em 1977. Eu já era oficial há 6 anos. Então, vocês veem que eu me formei há muito tempo atrás. Diogo nem pensava em nascer ainda, né? Estava longe de nascer. E em 78, 79, eu rescindi contrato com as companhias que eu trabalhava e parei de viajar, fui para o seminário e já tinha chegado na Igreja Betânia. Um pouquinho dessa história até eu voltar para a casa do Pai, e eu já contei uma outra vez aqui para vocês, mas eu quero só falar dessa reunião aqui. E eu cheguei na Igreja Betânia, jovenzinho, com 4, 5 meses de retorno. Eu sou filho da igreja, mas fiquei afastado, principalmente nos primeiros anos da Marinha. Fiquei totalmente afastado da escola de oficiais e depois no tempo que eu viajava. Então, eu cheguei em Niterói no início de 77, já no Senhor. Tive uma experiência maravilhosa, Jesus me encontrou, como um hino que nós cantamos, né? Achou-me ainda em farrapos, vestiu-me em roupagem real, deu-me o maná para a alma. Era assim que eu estava. E Jesus me trouxe para casa. E em 77 eu cheguei na Igreja Betânia, primeira reunião que eu fui na Igreja Betânia, para a qual eu já tinha sido muitas vezes convidado, porque eu já conhecia uma família da Igreja Betânia, que pegaram o navio em Londres, então vieram, me tornei amigo do casal, um professor da UF, e a Estela, filha do doutor Romeu, que era um dos presbíteros fundadores da Igreja Betânia, junto com o pastor Antônio Elias. Então, eu os conheci, eles me convidavam muito para ir à igreja. Eu era tão maluquinho naquela época, a cabeça assim, totalmente sem nexo, que eu chegava de viagem e trazia presente para eles. Mais de uma vez, sabe qual foi o presente que eu trouxe para eles? Tinha a menor noção, uma garrafa de uísque, das mais caras. Eu não bebia, mas eu achava que eles gostariam de beber uísque. Eu, naquele tempo, não bebia nada, não bebia coisa nenhuma, mas eu trazia. E hoje eu sei que eu virava as costas e ele na pia, né? Que ninguém bebia coisa nenhuma. Então, era assim a minha cabecinha. Eles me convidavam para a igreja, não vou não, e tal. Quando aconteceu a minha conversão, foi lá em Belém, de onde minha família é. Então, voltei direto para a casa deles e para a Igreja Betânia. Eu queria conhecer a igreja. A primeira reunião que eu fui era uma reunião de oração dos jovens. E eu era muito tímido, então comecei, né, ali com eles e fazendo as músicas. Eu viajava, fazia música, algumas músicas que eu sei que vocês cantam por aqui. Eu viajava e assim eu fui ali na Igreja Betânia, me instruindo, crescendo na fé, na experiência, na comunhão com os irmãos. Em 1990, eu já estava formado, ordenado desde 84,
Em 1990, em decorrência da saída dos pastores, outros pastores dos quais eu era auxiliar, eu assumi a igreja como titular da igreja. E de 90 até 2012, eu fui o pastor titular da Igreja Betânia. 22 anos. E essa reunião de oração nunca cessou. Nunca cessou. Não é uma reunião grande, a igreja nunca fica cheia, só quando é aniversário da Emília, meu aniversário, ou o culto das mães de oração, que a gente põe na terça-feira, aí às vezes a igreja fica cheinha. Mas é uma reunião assim. Agora, depois da pandemia, está até menor do que essa daqui. Ontem eu estava na reunião, lá em Niterói, tinha uns 20 irmãos, 25 irmãos. A igreja está voltando aos poucos. Até para os cultos principais, a gente percebe que ainda está faltando muita gente. E o culto também é transmitido ao mesmo tempo, então alguns já se acostumaram a ficar no conforto de casa e ficam em casa, mas a gente está insistindo, não substitui não, a casa não substitui, nada substitui a comunhão. Em Hebreus está escrito que nós não devemos estar ausentes, aí o escritor ainda dá lá uma catucadinha, como é costume de alguns. Então a gente está falando sobre isso também. Mas essa reunião é muito maravilhosa. Tudo que eu aprendi foi consolidado a partir dessa reunião de oração. Ela é muito importante para a vida da igreja e para a nossa vida. Nós vamos aprendendo que reunião de oração não é apenas, e esse apenas não é só um apenas, é uma coisa maravilhosa, para nós pedirmos as coisas que nós precisamos. Jesus diz, pedi e dá-se-vos-á, está escrito, a gente nunca pode esquecer isso. Mas a oração é muito mais do que isso, gente. É só a gente lembrar, quando sai de casa, eu estou indo me encontrar com meus irmãos, porque nós vamos nos encontrar de uma maneira sublime e muito especial com Jesus, o nosso Senhor. E Ele vem, Ele nunca falta a essa reunião. A Bíblia diz, orai sem cessar. E, às vezes a gente pensa assim, mas tem que ficar orando o tempo todo? Entenda como você quiser, mas a verdade é que nós não devemos parar de orar pensando, para que orar? Ou então, eu vou orar de vez em quando. Senão nós estamos esquecendo, orar é estar com Jesus, conversar com Jesus, estar na presença de Jesus, e isso é muito maravilhoso, é melhor do que quando nós estávamos apaixonados pelas nossas esposas, ou as esposas pelos seus maridos, que a gente sabia, hoje à noite nós vamos nos encontrar, e a gente se encontrava para namorar e conversava, e o coração palpitava na hora de encontrar, era muito maravilhoso. É muito mais com Jesus, com o Pai, isso. Então, reunião de oração eu vou me encontrar com o Senhor. Vocês lembram daquele hino corinho bem antiguinho, mas muito especial, que eu já vi muita gente falando, não é certo, eu vou explicar para vocês o que algumas pessoas falam. Nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus nesse santo lugar de oração. Nesse encontro de amor, pedirei ao Senhor sua paz para o meu coração. E pedimos muitas coisas do meu filho, a sua conversão, do meu pai, da minha mãe, do meu amigo, dos meus irmãos. Eu posso pedir ao meu Senhor, ao Senhor da minha vida. E o maravilhoso disso tudo é
que eu devo vir, mesmo quando eu não estou precisando pedir nada. Eu só quero pedir para estar na presença do Senhor, esse Senhor maravilhoso. Tem a mesma sublimidade e o prazer que nós temos quando nós lembramos do que Jesus diz. Quando entro no meu quarto secreto para lhe falar a sós, meu Pai me vê assim em secreto, Ele escuta minha voz. Eu posso lhe falar tudo, não há segredo entre nós. Se estou triste ou alegre, prazer é estar aos seus pés e derramar meu coração pequenino no oceano de amor, desfrutar da intimidade que me oferece o Senhor, que me diz coisas tão lindas, e eu me levanto feliz para vou viver, vou viver. Nós podemos pedir tudo, falar tudo, derramar o nosso coração, dizer ao Senhor o que vai dentro de nós. Se estamos tristes, se estamos alegres, nós vamos ser lembrados pelo Espírito de Deus, que aquele que derrama em nosso coração a alegria que nós precisamos sentir, não a alegria das coisas que nós possuímos aqui, mas a alegria de Deus em nosso coração. A alegria do Senhor é a nossa força, está escrito. Vem da mesma fonte daquilo que Jesus diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, o mundo gera uma paz no nosso coração, mas é uma paz que se desmancha com facilidade. Basta alguém dar uma buzinada atrás da gente no sinal, que a gente não deu tempo de passar a marcha, que a gente já foi-se embora a paciência do dia, mas que sujeito mal educado. Aí a gente sai ali dando tiro, furando o pneu do carro dele, sabe? Aquelas coisas que passam na cabeça de gente que não tem paciência, e gente que qualquer coisinha, se esquecer que é crente, quer resolver tudo no muque. Essa alegria do Senhor é diferente. É a alegria que a doença não pode tirar de dentro de nós, que o prejuízo que a gente teve naquele negócio, naquela experiência vivida, não pode nos roubar, porque é algo muito maior. Nós aprendemos, enquanto nós oramos, que as coisas temporais e o que elas provocam em nossa vida, elas são daqui mesmo. Mas nós devemos, o apóstolo Paulo nos diz, pensar nas coisas lá do alto. Não é para a gente ver com a cabeça nas nuvens e ficar pensando, como serão as ruas de ouro? Ai, meu Deus! E aquelas portas da cidade, que coisa maravilhosa, como será isso? Não é bem a gente ficar agora o tempo todo pensando nisso. É bom pensar nisso também, é muito gostoso, porque a gente vai sempre lembrar que é mais do que isso que eu estou pensando. Mas é pensar que as coisas lá do alto, elas têm caráter eterno. A alegria do nosso coração é a alegria que vem dessa fonte, vem de Deus, do Rei soberano, cujo reino é para sempre. E para a gente não teria nenhum sentido o reino que é para sempre, que dura para sempre, se nós somos temporais e vamos morrer por aqui mesmo, nunca vimos nada. Não, nós não vamos morrer por aqui mesmo. Aqui a gente vai morrer só o corpo, mas nós vamos para lá, onde está o nosso coração. Onde está o nosso coração? A oração nos conduz a isso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Não é o seminário que ensina isso a gente, não. Pode ser um momento da pia, quando está lavando a louça,
lavando a roupa, indo para o trabalho, voltando do trabalho, sendo destratado no trabalho, muitas vezes, sendo passado para trás no trabalho, no negócio, a gente lembrar, isso tudo aqui vai ficar, eu não posso perder a minha bênção, o meu coração. Não é dinheiro, não é carro, não é coisa daqui. Tudo isso é bom e Deus disse que Ele nos dá, é nosso. Mas não é isso que faz o nosso coração ser alegre e viver alegre para sempre, ou vivermos unidos num só propósito. Nós somos do Senhor, nós fomos chamados pelo Senhor, nós somos salvos para o Senhor, Ele nos restaurou da morte para a vida, para Ele. Salmo 100, verso 3, foi Ele que nos fez e nós somos dEle. Ele é o nosso pastor e nós somos rebanho do seu pastoreio. Jesus, pastor amado, reunidos hoje aqui, unidos pela graça, um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa santa união. Família unida somos, famílias de Jesus, unidos pela graça, e o que a fé conduz, pois com o mesmo gozo servimos ao Senhor, unidos graças damos por seu imenso amor. Na mesma senda estreita, Deus mesmo nos conduz, só temos esperança no Salvador Jesus. A mesma fé nos une num só divino amor, e com o mesmo gozo servimos ao Senhor. Rebanho resgatado por um só Salvador, devemos sempre unidos por mais ardente amor, olhar com simpatia os erros de um irmão, cuidando de ajudá-lo com branda compaixão. Uma letra muito maravilhosa, irmãos. Eu vou ler para vocês verem qual é a oração que nós devemos trazer no coração sempre que nós nos reunimos aqui para oração, para o culto, para as reuniões de grupos menores, quando nos encontramos, as mulheres, os homens, os jovens. Olhem que coisa linda. Jesus, pastor amado, reunidos hoje aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça da igreja a união. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos da mesma santa luz. A mesma fé nos prende num só divino amor, e com o mesmo gozo servimos ao Senhor. Na mesma senda estreita é Deus quem nos conduz. Não temos esperança senão num só Jesus.
A mesma fé nos une num só divino amor e com o mesmo gozo servimos ao Senhor. Rebanho resgatado por um só Salvador, devemos ser unidos por mais ardente amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Que coisa maravilhosa! É assim que nós devemos ser. Nós estamos passando, já passamos, louvado seja o Senhor, 2 tempos muito difíceis aqui no nosso país, de resto no mundo inteiro. O mundo inteiro está vivendo essa mesma dificuldade que nós vivemos aqui. Foi o da pandemia e o da política. Que coisa terrível, 2 coisas que aconteceram recentemente. E esse hino aqui tem sido um hino dos nossos encontros. Nós somos unidos por Jesus, pela fé, pela presença, pelo propósito. Somos unidos por isso. Não tem nada mais elevado, nada com mais força e poder do que isso. Cada um de nós pode ser e escolher, nessa coisa da política, quem vai votar e quem não vai votar. Isso é coisa de cidadão da mesma nação, do mesmo país. E os processos são assim. A gente vota nesse ou naquele. E ninguém está errado porque votou nesse ou porque votou naquele. Nós estamos certos porque esse é o processo. E ninguém pode dizer, você não é mais meu amigo porque você votou no outro. Nós somos de outro reino. Nós estamos labutando aqui na terra, mas nós somos de outro reino. Nós temos uma missão gloriosa que é só nossa. Só nossa. E ninguém pode nos desunir. Tudo que o adversário quer é que a igreja não ore mais junto. Quando ora, as orações não são completas, porque nós estamos desunidos. Lembram que também, é lá em Hebreus, que diz assim, que nós devemos viver a vida como um do lar, os homens, e termos cuidado, o leito sem mácula, não haver essas mágoas e tudo mais, para que não se interrompam as vossas orações. As orações são interrompidas. Não é interrompida de se fazer, a gente pode até estar orando aqui, tudo brigado, orando, todo mundo brigado, se odiando. Está interrompido, não é assim. Nem nós recebemos a cura da presença do Senhor, nem nós recebemos porque não estamos vendo que o nosso Deus amado é diferente. E qual é a nossa gloriosa missão? Nós podemos orar e fazer a diferença, seja quem for aquele que está na presidência, até porque ele não está lá apenas porque foi eleito. O sufrágio do voto é só isso aqui. Agora, quem põe e quem depõe, quem põe e tira, é o Senhor. É só a gente olhar para trás. Quem é que lembra quem foi o primeiro presidente do Brasil, ou etc, a sucessão? Hoje alguém fez uma pergunta muito interessante. Você sabe como era o nome do pai do seu avô, o seu bisavô? Raramente alguém, eu não sei, eu nunca vi meus bisavós e nunca fui olhar lá na certidão dos meus pais. Então as coisas ficam para trás, vai embora, mas as coisas eternas permanecem. Então vamos ficar de pé, o pastor encerra como quiser, como achar melhor, está em casa, amém? Agradeço muito, irmãos queridos, o convite e agradeço a Deus por eu ter podido vir, a Emília ter podido vir comigo. A gente tem passado com essas gripes que todo mundo está pegando também por aí, então, a Emília também fez algumas cirurgias durante esse tempo e graças a Deus porque nós pudemos vir. E eu não podia mais furar com o Diogo, né, porque a gente marcar e depois ia ficar com aquela fama assim, e não convida ele para ir lá não, porque ele diz que vai, mas nunca vai. Queria lembrar uma coisa, só que eu não falei para vocês, esta reunião de oração não tem feriado, sabe? É feriado, vai ter reunião de oração? Ué, não, o comércio que faz feriado, as escolas, mas a nossa vida não faz feriado com Deus, não. Nós queremos estar lá, então venham, quem puder, vem
estejam juntos. Perdoe algumas coisas que eu sugeri aqui, parece até que a gente está ensinando fórmula, não existe fórmula para isso não. O nosso coração, com simplicidade, está diante do nosso Deus amado, e nós aprendemos a amar o Senhor, Ele é a melhor coisa. Se Ele não tivesse tocado a nossa vida, muitos de nós já teríamos morrido, eu já teria morrido, sem conhecer, experimentar coisas tão maravilhosas que a gente pode viver, amando o Senhor e vivendo para Ele. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. E a livrar todos os cativos, e a pôr em liberdade todos os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, a consolar todos os que choram, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Amém, meu Deus querido. Amém, meu Jesus querido. E o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, porque vocês creem no Senhor, confiam no Senhor, para que transbordem de esperança no poder do Espírito Santo. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe, queridos. Muito obrigado. Não tem feriado, hein, para essa reunião.